Muito bom dia, vamos lá, 23 de dezembro, chegando aqui, então praticamente no último dia da semana para os mercados. O preço do gás natural da Europa caiu 13% desde o topo que bateu nessa semana, na terça-feira. Porque grande parte da exportação dos Estados Unidos hoje já se destina para a Europa, com as temperaturas caindo abaixo de zero e problemas políticos, como eu já vim explicando, do gás vindo da Rússia ou vindo lá da Argélia, que quebrou a relação com Marrocos e dificulta a entrada na Europa. Enfim, os Estados Unidos tendo que aumentar a sua exportação por conta do preço do gás natural que simplesmente explodiu. Ele tinha batido um preço máximo na terça-feira, que foi de 180 euros por megawatt-hora, isso na Europa. Caiu agora para 156. Só para efeito de comparação, em maio de 2020, o custo do megawatt-hora na Europa estava pouco acima de 2 euros, agora está 156. A Espanha, que é um país que eu fico indo e vindo e acompanho, e morei muitos anos lá e tenho negócios lá, dou aula lá também. A Espanha é um país que subiu em um ano o custo da energia 685% para o consumidor final do varejo. É impressionante para entender e contextualizar que isso não é algo que está acontecendo no Brasil, pelo contrário, a parte da eletricidade lá está sendo até muito mais forte, tá? Bom, hoje nos Estados Unidos a gente tem pedidos de seguro-desemprego como toda quinta-feira, renda, consumo e gastos pessoais, que é um dado importante de se acompanhar. Ontem, o PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos cresceu 2,3%. Acima do que o mercado esperava, que era 2,1, tá? E o PCE, que é um dos principais índices de inflação por lá, subiu 5,9. Lembrando que uma medição anterior tinha vindo 6,2, então começa a ceder um pouquinho, como eu venho falando que eu acho que os preços irão ceder, não sei quando, mas imagino que mais próximo do segundo semestre do ano que vem. Se tiver mais dúvida do porquê eu acho isso, que eu venho falando aqui diariamente, por favor, me avise que a gente entra nesse bate-papo. E ainda o presidente Joe Biden acredita que um programa dele lá batizado de um pacote batizado de Build Back Better, ou seja, construir de volta melhor, que envolve 2 trilhões de euros, depois de ver todo esse dinheiro inundando o mundo como um todo, ele ainda quer colocar mais 2 trilhões. Obviamente, isso pressiona ainda mais a inflação por lá e o Banco Central agora tem que voltar a subir juros, isso encarece a dívida americana, ou se ele não sobe juros, a inflação sai do controle, uma sinuca de bico que eles próprios, bancos centrais, se meteram. E aí, falando ainda nisso, outro Banco Central que também se meteu nisso, o Banco Central Europeu, dando dinheiro para o mercado, né? Os preços de importação de bens importados na Alemanha subiu 24,7%, a maior alta desde 1974, tá? Então, são dados importantes que a gente tem que olhar. E falando aqui no Brasil, depois do que eu detalhei ontem sobre o orçamento que foi aprovado, precisa ir a veto presidencial agora, sanção presidencial, perdão. A gente tem que pensar uma coisa, ao longo do ano a gente sempre falou, vamos ter rally de fim de ano, ou o Bitcoin vai a 100 mil dólares, a gente cria certas narrativas que pode acontecer, mas pode que não. Por isso que eu até menciono que eu não gosto muito de dar previsões, projetar coisas para aqui 1, 2, 3 anos, afinal de contas, a economia é formada por pessoas que têm os seus valores subjetivos e a gente pode ver qualquer coisa que pode interferir e mudar muito esse caminho. Então eu prefiro ir analisando num período mais curto, para a gente ter uma assertividade melhor e pessoas não tomarem decisões com aquela análise que você fez, que muitas vezes pode sim ser irracional ou feita no auge de uma emoção e complicar bastante o dinheiro das pessoas. E afinal de contas nós estamos aqui para cuidar do dinheiro daquelas pessoas, daqueles clientes que nos confiam. Então, de novo, só tomar cuidado com narrativas. Eu acho que o mercado está cheio de oportunidades hoje, eu acho que o real está assim muito desvalorizado frente ao dólar, na curva de juros futura tem oportunidades, tem muita ação que está ficando barata na Bolsa Brasileira, mas só para tomar cuidado que cheguemos às conclusões certas ou erradas através de análises, estudos e aí a gente toma a nossa própria decisão e não só baseado em euforia ou pânico. Um ótimo dia a todos, dúvidas por favor comente que eu estou à disposição e um forte abraço.